Pessoal, vocês estão vendo a tela cheia ou aquela tela que fica meio quebrada, assim, mostrando o próximo slide? Ela cheia. Beleza. E tá passando, ó. Vou tentar passar aqui, peraí. Ó, Sim, sim. perfeito, perfeito. Então a gente já tá gravando aqui. Ô, Milton, eu passo o slide para ti, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Certo. Assim, ó. Aí eles estão vendo a tela cheia, igual a câmera aqui. Não, Ok. depois a gente habilita para a câmera para quando o pessoal quiser fazer pergunta. E a gente vai tocando ficha aí. Aí, ó, maravilha. Eu sou o teu passador de slide oficial, então. Tá certo. Vou fechar a Todo porta. prazer. Bom dia, pessoal. Meu nome é Milton Paulo de Oliveira, eu sou cirurgião plástico e convidado pelo professor Daniel para nós falarmos sobre alguns aspectos das células-tronco, mas no título ele é um tanto presunçoso, porque é a visão geral no que concerne principalmente a dimensão do cirurgião plástico, né? Então, nós temos aí várias questões extremamente atuais. Esperamos que nós possamos, pelo menos, levantar essas questões e até ser útil para vocês como questionamento e ter uma ideia de como nós estamos vendo isso com o cirurgião plástico em termos de academia e prática. É só, Milton, também o, uma questão assim que, para nós que atuamos na célula-tronco em nível experimental, né, a gente sempre vê dois lados, né? Um lado nada é permitido e um lado tudo é permitido, né? Dentro no Brasil, fora do Brasil, e é super confuso, né? E por isso que eu no ano passado já convidei o Milton Paulo para falar, porque como ele é a especialidade dele é uma especialidade que está muito próxima desse limite, né? Porque o cirurgião plástico ele é muito inovador, ele vai para congresso, ele volta cheio de um novo produto, um novo um fio que libera, e não sei o quê. Então eles trazem essa novidade e essa novidade, a especialidade deles precisa chamar a atenção, né? Daquela pessoa que busca a estética, por exemplo, ela quer. Ah, tu viu que o doutor tal, ele faz o tal procedimento com um negócio que veio dos Estados Unidos e tal. Então, é uma especialidade que está muito ali na vanguarda, né, dos processos. E a célula-tronco também se aproxima. Também, certo? PMP, célula-tronco e tal. Então, o cirurgião plástico constantemente está perto disso, né? Aí, eu achei muito interessante assim quando mas tinha que ter um dia que a gente conversasse com alguém que tem acesso, que é uma pessoa que é um assistente, ele aplica coisas, ele opera os pacientes. Qual que é a visão dele, né, em relação à célula-tronco, né, no seu dia a dia, no seu processo? Então, por isso que é legal ouvir o Milton aí Não, para de certo. a gente Tá? entender um pouco melhor também Claro, essas questões. eu vou usar, né, os slides, né, mas eu acho que principalmente a gente bater um papo sobre isso, né, Maravilha. oportunizar essas questões, né? Então, Então, vamos passar o partiu. primeiro, né? Então, é óbvio que nós temos que, quando nós falamos, e aqui nós estamos com o professor Daniel, que tem uma expertise muito grande em relação a esse tema, mas é mandatório que nós coloquemos isso, que são o que é células-tronco? Células-tronco são células especializadas, né? Que são, principalmente, que se eu fosse escolher duas palavras, né? Que elas se auto-renovassem, têm o poder de se auto-renovar e se diferenciar. Sim. Ok, se auto-renovou e se diferencia em algo, né, elas podemos já partir do conceito, né, de células-tronco. Pronto. Então, esse esquema é clássico, né, mostrando desde a formação da mórula, blasto e gastro, né, nós temos aí Você quer passar, Milton? Só passar aqui, ó. Porque daí Tá, tu comanda aí, igual o pessoal tá vendo a tela cheia, não tá vendo tá, aqui. Daí tá, tu só. tá legal.
Então, aqui eu tenho acesso aqui? Não, a seta ainda tem? Tá. Então, o importante é através do blastóporo, né, e da blástula, que nós vamos ter o encontro da ideia de células diferenciadas, que podem ser diferenciadas e podem se regenerar. E a fonte dessas células, quais são as fontes? Bom, as fontes são muito parecidas quando nós falamos em enxerto em cirurgia plástica, né? Um conceito de autóloga, de halógena, né? E xenogênica, né? Ou autógena do próprio corpo, né? Exatamente a fonte nossa que nós podemos usar da mesma espécie de outro indivíduo, né? Que é considerado um enxerto ou células halogênicas, e a xenogênica de espécies diferentes. Essas espécies diferentes, por exemplo, do enxertia, né, tem se usado cada vez mais em relação a isso. Né? Um exemplo é a pele da tilápia, um peixe que nós usamos como um substituto temporário da pele. Né? Então, existem essas dimensões. Né? E em relação aos tipos de fontes que nós temos dessas células que se diferenciam, que têm capacidade de auto-se regenerar, na dimensão do cirurgião plástico, as células-tronco adultas, aquelas que poderiam dizer que não são as embrionárias e que não são as induzidas, o que nos resta são as células maduras. E aí, na cirurgia plástica, nós vamos ver por que elas nos servem como um norte para quem se dedica e estuda e aplica. Tá? Até o estudo e aplica, nós vamos saber quais as dimensões que nós podemos ou que nós deveríamos, né? As aplicações médicas. Eu poderia botar aplicações na cirurgia plástica, né? Porque médicas foi extremamente amplo, e na cirurgia plástica, né? São nas duas palavras conceituais, é de poder de se auto-regenerar e poder se diferenciar. Então, se nós nos coloquemos de novo para o aspecto conceitual, esse é o aspecto que envolve todas as outras dimensões. Né? E por que isso? Esse, só retomando o nosso módico de originário, é por causa desse slide. Se nós pudéssemos parar nesse slide, a gente poderia simplesmente conversar sobre isso de uma maneira muito confortável. Porque aqui é o conceito que nos confunde muito, e eu estou dizendo nós, a dimensão acadêmica e clínica, do que é uma regeneração, reprodução de uma célula, tecido ou célula idêntica. O que não é reprodução idêntica não é regeneração. A cirurgia plástica lida 99% com reparações através de uma cicatrização. Cicatrização, pessoal, não é regeneração. Embora, porém, contudo, a confusão é muito aplicada. Se fala cicatrização como regeneração, se fala processo regenerativo quando é processo cicatricial. Qual a diferença entre a cicatriz e a regeneração? Muito bem, células-troncos, nós não podemos falar em cicatrização. Ela não vai contribuir com a minha cicatrização, ela pode contribuir com a minha regeneração do tecido. Bom, eu tenho tecidos que são propícios e são compatíveis com a regeneração. Por exemplo, eu coloquei ali, pessoal, a epiderme. A epiderme é uma células estratificadas da pele, células que poderíamos considerar tijolos sobrepostos, quase iguais uns aos outros, que têm várias funções. A principal delas é nos isolar de uma maneira competente do nosso meio externo. Lembrando que nós somos um ser aquático, saímos de dentro da água, então essa era a primeira
diferenciação, manter o nosso meio interno 70% líquido do meio externo, que já não é mais. Muito bem. Essas células, elas têm o poder de se autorregenerar e se diferenciar nas mesmas células, nas células epidérmicas. As outras, não. As outras têm um poder de reparação através de um tecido que não vai ser obrigatoriamente iguais às células de origem. Como é que se chama isso? Cicatrização. E essa é a grande diferenciação entre célula-tronco, a aplicação da célula-tronco. Eu vou aplicar sobre a regeneração e a cicatrização. O cirurgião plástico vive através de reparações, a maioria delas, sobre poder de reparação através de um tecido neoformado não idêntico, ok? Cicatriz. Ok? Então, essa é a grande diferenciação. O que não regenera, marca. O que regenera, tu não consegue ver a marca da regeneração, da reparação. A marca da reparação é a cicatriz. A reparação sem marca é a regeneração. Por quê? Tecido idêntico, tu não sabe onde começou, onde iniciou. Ok? Essa é a grande confusão, tanto de um profissional de saúde, como dos pacientes, como da mídia. Exemplos, nós estamos assim, quando nós falamos aqui, eu botei um paciente com uma queimadura clássica de primeiro grau. Muito bem. Então, uma queimadura clássica de primeiro grau, ela tem uma pergunta do paciente. Essa queimadura vai marcar se é só epiderme, é primeiro grau. Se é abaixo da epiderme, eu tenho derme. Se é o comprometimento da derme, a derme não tem capacidade de reparação do tecido normal. Então, ela vai produzir cicatriz. Então, ela não vai se regenerar. Mas se eu estou restrito ao primeiro grau, que é restrito à epiderme, eu vai regenerar. Então, é um exemplo clássico, muito comum, de regeneração. Essa célula vai regenerar, assim como outras espécies têm capacidade tal. Então, desde a pele até a dimensão neural, eu posso ter capacidade de regeneração. Okay. Se alcança a derme, tu já tem cicatriz. Só a epiderme tem capacidade de se diferenciar e se regenerar em células idênticas a elas, né? Só a epiderme. Eu considero como se fosse um muro. É muito fácil fazer um muro sobre tijolos idênticos sobrepostos, né? Mas o terreno que ele está calcado, eu jamais vou conseguir, na nossa dimensão atual, replicar essa conceitual de regeneração e diferenciação. Então, se eu estou aplicado à epiderme, é um exemplo clássico. Eu tenho capacidade de regenerar. Então, nós temos que ter muito bem o cuidado na própria pele, de acordo com os componentes, se eu tenho capacidade ou não de regenerar. Ok? O grau da queimadura é... O grau da queimadura, eu tenho o primeiro grau, a epiderme, segundo grau, a epiderme, parte da derme, né? Aí depois eu tenho uma queimadura de segundo grau profunda, que é a parte profunda da derme, e todas as dimensões, epiderme, derme, subcutâneo e tecidos anexos a eles, tipo osso. Aí a gente fala de terceiro grau, muitos falam de quarto grau, né? Mas evidentemente que esses tecidos não vamos ter o aspecto de regeneração. A partir daí, tu tem a cicatrização. Por isso que eu sei que uma queimadura de segundo grau, ela per si, ela vai fazer uma marca. O que aí, ok, eu posso reparar sem fazer marca? Essa é a questão. Eu posso transformar um tecido que é programado para se diferenciar exatamente na mesma célula, eu tenho uma plasticidade menor, né? E outras células dérmicas, é uma questão. São absolutamente abertas. Muitas vezes na mídia colocada, e aqui que nós estamos vendo aqui as origens da células-tronco, né? O cordão umbilical é uma origem primaz que nós temos, né? E as células mesenquimais das células-troncos vão originar determinadas células multipotentes, né?
que seriam células que se pode se diferenciar em outros tipos de tecidos. E esses tecidos pode-se ter uma diferenciação extremamente reduzida, ou seja, específica. Ou seja, gordura regenerando, se multiplicando em gordura. Então, passando esse slide, o importante é nós sabermos, né? Aqui eu botei um exemplo para mim, o cara no exército romano. No exército romano, né, eles tinham as falanges são soldados iguais, eram treinados para pensar absolutamente iguais, sob um comando, né? E tinham capacidade que o primus pilus era o primeiro à esquerda, né? Que é onde tinha o comando da batalha. Então, eu sei assim, ó, quem vai comandar esse tecido? Quem vai comandar? Pode ser o primus pilus, que seria ele era tão importante que muitos desses, nas legiões romanas, se tornaram imperadores. Né? Por que é importante? Porque ele dá o poder de regeneração e de diferencial. Qual o diferencial daquela legião? Qual o comando? Ataque, defesa? Então, isso ele é se identificado pela origem do primus pilus, do primeiro, né? E ele tinha a capacidade de ordenar a regeneração. Ou seja, as células mais desgastadas, que seriam os primeiros soldados na linha de frente, de recomposição idêntica aos. Então, me parece que me ajuda muito a entender, né? Então, aqui nós temos assim a diferenciação que nós podemos ter das células tronco, né? E ao componente de pluripotência. Né? Então, o pluripotente, nós temos uma plasticidade maior, ou seja, uma capacidade de flexibilização em relação à origem dessa célula e regeneração daquelas mesmas funções, né? Ou funções diferentes através de um comando. Quem é que comanda? O primo pilus, que está ali de novo. Vocês podem saber, está ali no internet. Ele era o que comanda e a diferenciação da ordem, da função, né? E essas células pluripotentes, evidentemente, que nós encontramos nas células embrionárias. Voltamos para o conceito de blastocisto, que seria o código fonte biológico, poderia até dizer isso, né, professor? Me atrever a dizer isso, mas é um código fonte biológico, né? Assim, aonde vai surgir essas células que têm essa plasticidade maior de diferenciação, tá? E a coleta delas, e nessas fontes, de novo, para o cirurgião plástico, o tecido adiposo, ele é olfactível. Por que olfactível? Porque eu não tenho contato com a medula óssea, o cirurgião plástico não tem contato com o sangue do cordão umbilical, mas ele tem contato com o tecido gorduroso. Né? E um procedimento que é o procedimento mais realizado na cirurgia plástica, que é a lipoaspiração. Não isoladamente, mas a lipoaspiração é um procedimento, tanto do ponto de vista estético, como reparador, o procedimento mais realizado do ponto de vista complementar. Eu consigo associar vários procedimentos com a lipoaspiração e a lipoenxertia. Tá? Então, hoje é considerado também dentro do pool da medicina regenerativa ou de cirurgia, por exemplo, de contorno facial ou contorno corporal. Duas, né, importantes. Quais os riscos e limitações? Bom, os mesmos riscos e as limitações que nós temos na legislação. Né? A legislação, então, ela vem dentro do Brasil e nós temos que considerar a legislação nacional e a legislação internacional. Elas são diferentes. Tá? E dentro da legislação nacional tem várias esferas. A esfera constitucional, onde é a instituição que rege, do ponto de vista geral, a conduta de pesquisa, né, e de prática médica, né, e outras, as diferenciações diretrizes normativas das entidades classistas.
tipo o Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, né? A ANS, que seria o órgão regulador da medicina complementar, não pública, né? Então, esse é um exemplo do o que se pensa e uma das limitações. Eu consigo me diferenciar, inclusive, com lesões malignas. Qual o limite disso? Qual o limite clínico disso? Essa é a grande questão. É a primeira questão, né, professor, que nós tivemos e ainda é a mais pertinente, porque existe um ponto de corte que ainda não se domina, ainda não é dominado, para tu usar do ponto de vista clínico, né? Então, nós estamos colocando aqui, ali vocês estão vendo, é muito usado em implantes faciais, biomateriais, e eu posso associar biomateriais como um scaffold, né? Posso usar células-troncos, e eu tenho que ter o cuidado de as células-troncos não se diferenciar naquilo que eu não quero. Seria o primo pilus da nossa Legião Romana pirata. Né? Ele começou a fazer coisas que não deveria fazer. Muito empolgado. Né? Dentro da Legião, ele começou a reproduzir na linha de frente botar um filósofo grego. Né? Então, tem alguma coisa diferente. Mas essa é a grande agora essa limitação, né? Diferenciar em... E aí, nós temos assim... É possível diferenciar células, diferenciar em termos de regenerar, né? E diferenciação. In vitro, eu tenho mais controle. A grande questão é no clínico. É a grande questão, porque nós temos um viés, não seria um viés, mas seria uma aplicabilidade, não tem controle de todas as variáveis. Né? Então, dentro disso, nós podemos falar em 81, que é extremamente recente, então, assim, a engenharia textual, a primeira vez que se falou em engenharia textual foi em 1961, com John Burke, e a partir daí se estabeleceu algumas três, qual era o objetivo da medicina regenerativa? Até hoje é assim, né? É manter, reparar e melhorar. Bom, evidentemente, isso é muito amplo, mas eu não posso sair daí. Porque se eu sair por exemplo, se eu vou me diferenciar num tumor, eu não estou melhorando, evidentemente. Né? Então, se eu consigo reparar, e agora entenda-se aqui, olha só, lá já se sabia do termo certo, cicatrização e regeneração. Ele está falando em reparar. Ele não está falando de cicatrizar. Seria absurdo manter, cicatrizar e melhorar. Então, tu não está falando sobre células embrionárias. Está falando sobre processo inflamatório de reparação, entenda-se cicatrização. Tá? E essa é a escada de reparação que nós temos na cirurgia plástica. E, evidentemente, que ela não é uma relação que seja escalonada obrigatoriamente nessa escada. Níveis mais baixos de reparação, eu tenho fechamento primário, e aqui se fala, quando eu falo em reparação técnica de reconstrução em cirurgia plástica, forçosamente se remete à pele, mas necessariamente isso é um pensamento reducionista. A pele é um dos tecidos que nós podemos reparar. Né? Então, qualquer fechamento primário de qualquer tecido, né, seria o ideal, porque eu vou afrontar células idênticas, né, e vai formar uma cicatriz aonde eu não tenho capacidade de diferenciação e regeneração aonde eu tenho capacidade. Né? Sim. Por exemplo, pele. A epiderme regenera, a derme cicatriz. Okay? Um enxerto de pele seria a retirada de um tecido para um outro tecido. Né? Então, nós usamos as mesmas conceituações no enxerto de pele que se usa para células embrionárias, fontes, né? O autólogo, o halógeno e o xenoenxerto. Né? Eu posso ter essa... E qual é a grande diferenciação? É
um enxerto de pele, eu vou retirar de um tecido e colocar no outro sem um aporte circulatório. Eu vou viver sobre imbebição durante 2, 3 dias. As células ficarem nadando na ferida operatória que eu quero reparar. Depois vai iniciar a neoformação vascular. Tá? Isso não O tem, re... vocês não tem ninguém na espera. Acabei esquecendo de reparar. Essa reconexão para ver a circulação. Que é a apoptose a morte não programada, que seria a necrose. Né? Então, também nós vamos estar orbitando sempre essas duas dimensões capitais. Né? A plástica se dedica muito a aspectos de morte programada, o envelhecimento programado. Né? Mas eu posso ter necrose, morte não programada, acidentais, tumorais. O próprio tumor é uma morte não programada, principalmente no centro. Né? Aí, então. Podemos Dar uma queda na internet mesmo. Agora tá tudo certo. Tá conectado de novo. Tá, então. Bom, eu não sei onde é que nós paramos, mas... Na escada. Tá, então vamos lá na escada. Então essa é a escada de complexidade que nós temos na cirurgia plástica. Vai desde o fichamento primário da lesão até um retalho à distância. Esse retalho à distância pode ser pediculado ou pediculado livre da zona de origem. Por exemplo, vou fazer um retalho do grande dorsal para a região do pé, da pedra. Né? Eu não consigo ter um pedículo vascular que me rote e chegue até o pé. Eu posso desconectar o pedículo e conectar com uma artéria, por exemplo, da tibial posterior. É um retalho pediculado livre, mas livre não da circulação, que é um erro. É livre da zona originária, da zona doadora. Quando eu tenho um retalho pedicular não livre, senão microanastomótico, ele está forçosamente ligados do ponto de vista circulatório a essa área. Então, essa escala não pertence ao aspecto regenerativo. Né?
Ele é muito anterior do aspecto regenerativo. Onde nós coloquemos a regeneração? Eu poderia dizer em todas as menções. Eu poderia usar, né, a medicina regenerativa tanto no fechamento primário, no enxerto, no retalho local ou retalho à distância. Ele pode me auxiliar ou não. Essa é a questão. Tá? Eu posso usar isoladamente células regenerativas, né? Então, aqui é só para nós termos uma ideia do grau de diferenciação que nós podemos ter. As células de pós, a princípio, nós fazendo a lipoenxertia, a lipoenxertia que seria a enxertia de células, tirando de uma área doadora para uma outra área receptora, vai envolver uma integração dessa gordura em uma nova região. Ok? Então, essa integração, eu posso falar em reparação. Não posso falar em regeneração, a princípio que não sei, mas não sei onde estão, quais as concentrações. Mas nós sabemos hoje que existem, sim, fenômenos embrionários envolvidos dentro de uma enxertia que, desde 1900, no início dos anos 80, nós fazíamos. E, na verdade, no final da década de 70 foi iniciada a lipoaspiração já com a lipoenxertia. Por que lipoenxertia? Porque se lipoaspirava demais, causava depressões do contorno corporal. Então, para contrapor a isso, mesmo no período transoperatório, se enxertava a gordura lipoaspirada. Muito bem, então nós já fazíamos um aspecto regenerativo e conhecido com os idos e o início do aspecto formal acadêmico da medicina regenerativa, mas pelo qual não sabemos. Ainda hoje se fala em células-tronco sem saber o que nós estamos fazendo, aonde nós estamos, quais células nós colocamos, qual o nível de plasticidade dessa célula, qual a concentração que nós usamos. Essa concentração ela é adequada para aquele nosso objetivo de regeneração e diferenciação, né? Podemos regenerar a gordura em outro tipo de célula, tipo óssea, colocar dentro da articulação, e essa articulação ser auxiliada em diferenciação em cartilagem, hoje nós sabemos que é possível. Né? Mas a cirurgia plástica ela foi uma pioneira sem saber. Poderia até a pretensão de novo. Não sabia não sabia das implicações, né? O que se diz e que se diz muitas vezes. Eu vou fazer uma lipoenxertia, né? Mas essa lipoenxertia para volumetria do contorno corporal facial vai absorver uns 50%. Era assim no... Vai absorver. Bom, primeiro, a absorção é evidentemente que não acontece. Níveis séricos, até hoje não teve nenhuma evidência que foi aumentado níveis séricos de tecido ácido graxo, óleos essenciais, né? Dentro da concentração sanguínea. Absorveu para onde? Aonde foi? Parar. Né? Nós temos, sim, graus de morte não programada, né? De tecidos que não são que não têm aporte circulatório. Se eu faço uma lipoaspiração, uma lipoenxertia em bolo, a minha periferia vai ter oportunidade de ser agraciada pela neoformação vascular. A parte central, como um tumor, como um câncer, pode ser necrose. Então, e essa necrose, né, ela ia ser fagocitada. Então, longe da absorção. Né? Mas a outra parte. A outra parte, nós sabemos que tem um componente de autorregeneração, que é essa célula, no tecido gorduroso, ela tem um potencial, né, de regeneração. Então, muitas vezes, nós não sabíamos, e dentro da especialidade, nós era oportunizado, agraciado sobre a própria natureza, que nós não sabíamos ainda onde estamos. Com o desenvolvimento da medicina regenerativa, com o envolvimento da biologia, o conhecimento da medicina regenerativa em termos de tecido, conhecimento do tecido, conhecimento celular, como se regenera, como se diferencia, evidentemente que são questões absolutamente atuais agora. Tá? Não necessariamente aplicáveis.
clinicamente, né? Hum. E muitas por causas que é aquilo que nós temos, o ponto de corte do fazer o bem, fazer o mal, Sim. né? Aqui é a multipotencialidade, evidentemente, e aqui volta de novo à cirurgia plástica, a pele. Por que eu estou vendo um folículo piloso, um bulbo do folículo piloso, e aqui aqui eu tenho o epitélio estratificado da pele, e eu tenho aqui um broto da papila dermal, que depois esse epitélio estratificado, ele vai se fazer como se fosse um fundo cego de células pavimentosas, e aqui dentro tem um folículo piloso, e o bulbo piloso é onde nós temos que ter uma alta concentração de células embrionárias. Essas células embrionárias, elas vão migrarem, eles têm sempre uma migração para as células da epiderme. Por isso que uma das causas que a epiderme ela é embriologicamente competente para se regenerar. Ela é através de células embrionárias que migram para a epiderme, não para a derme. Não são residentes da epiderme. Elas são residentes Elas são residentes da epiderme, não da derme. então, assim, mas então só onde eu tenho folículo, só onde eu tenho cabelo, pelo no corpo, eu tenho regeneração? Não, nós temos folículo em todo o corpo, né? O folículo, não somente o pelo. Uhum. Nós fomos perdendo pelo do ponto de vista antropológico. Nós éramos peludos e negros. Uhum. Nós éramos um macaco. E nós fomos perdendo as capacidades, né, de pelagem através do uso, Sim. né, de outras ferramentas, tipo vestimentas, que nos protegiam, nós fomos perdendo a capacidade. Muito parecido com os peixes de profundidade. Foram perdendo sua capacidade de coloração. Eles não têm, porque não têm absorção da atmosfera e nem produção de pigmentos. Não há necessidade, né? Então, por isso que é importante a epiderme, por isso é importante a base do folículo piloso. Quando eu tenho tecidos, ainda, eu não tenho mais epiderme, eu estou aqui na derme já, mas eu tenho meu folículo, eu vi um broto germinativo, que são aqueles folão que tu vê pontos vermelhos diferenciados numa ferida, né? Uma queimadura de 2º grau. Eu estou na derme superficial ou profunda. Eu tenho ainda folículos. Uma queimadura de 3º grau, eu estou abaixo do subcutâneo. Eu já não tenho mais capacidade. Então, eu vou ter que enxertar. Eu não vou esperar a regeneração. Por quê? Porque eu não tenho mais células embrionárias. Se eu mantenho ainda a base do bulbo piloso, eu tenho ainda poder regenerativo. Então, a depilação a laser, ela prejudica isso? Não, a depilação vai te tirar o folículo. Já vai tirar o pelo, não o folículo. Não o folículo. Assim como nós perdemos capacidade de ter pelo em todo o corpo. Mas nós temos um folículo. Sim. Assim como nós temos o mesmo número de melanócitos do que um paciente com tipo pele fototipo 6, que seria considerado negro puro, né? Ele produz mais, e o fototipo 1, que é a pele extremamente clara, ele tem o mesmo número, mas produz menos, do ponto de vista de código genético. Pode ser sensibilizado durante comportamentais, exposição solar ou não. Tá? Então, uma das causas é que eu tenho uma contiguidade embrionária anatômica e funcional no nosso corpo. Né? E o entendimento disso, né, é muito ainda aquém. Por exemplo, eu consigo operar sem saber disso. Eu consigo ir para a prática cirúrgica sem saber isso. Né? E confusão. Confusão entre reparação, geração, aonde está. Por que uma pele eu vou ter que enxertar e a outra pele eu posso esperar que vá vir um paciente de cicatrização de dentro para fora? Na verdade, eu tenho que ter uma unidade germinativa embrionária. Mas essa plasticidade ela é reduzida, ela vai produzir células pavimentosas. Okay? A gordura tem mostrado que ela pode ter capacidade, uma plasticidade maior do que as células epidérmicas. A regeneração epidérmica, normal, numa lesão de 1º grau, queimadura do sol e tal. Vai se regenerar. Quem regenera
são células que são Exatamente. injetadas no fluxo Ela vai, luminoso, exatamente, ela vai ser fluxo conduzida, migratório. ela vai migrar, Aham. ela vai ser conduzida para a superficialidade. Como se fosse uma matriz germinativa, por exemplo, da zona subventricular do cérebro, né? Isso, Ali tu tem a... ok. Aham. E aí é aquilo que Não nós é na chamamos de própria VITA, a sinalização. É sinalizado, ok, eu preciso Ela mais. produz. Sinaliza e migra mais. Né? Qual é o ciclo disso? O ciclo geralmente é 20, 25 dias da célula epiderma, mais basal até mais externa. Sim. Né? Mas eu posso ser mais, através da sinalização, pode ser mais rápido. Uhum. Através do processo nutricional, energético, metabólico, tudo isso pode ter. Né? Aqui é uma foto tangencial, histológica, mostrando a base do bulbo, né? A epiderme, né? A epiderme e o extrato pavimentoso em continuidade lá com a epiderme. E aqui é a parte de concentração e aqui tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo, bulbo piloso, é muito particular e muito importante para o desenvolvimento de pesquisas e conhecimento. Então, nós precisamos conhecer mais, é isso, mas a medicina regenerativa hoje vive muito em função desse conhecimento. Né? Bom, aqui é a outra questão. Se em 1981 foi iniciado formalmente a medicina regenerativa através do termo engenharia residual, né? Em 2001, através que coincidiu com o atentado do World Trade Center, uma medida oficial federal que proibiu, né, um financiamento público para a pesquisa de células-tronco. Então, aí nós somos em 2001, nós temos aí um pouco mais de 20 anos. Nós temos esse legado. Né? Então, teve um aspecto, não vou dizer assim, mas um aspecto, nos Estados Unidos não pode ser ideológico, mas uma função, né, hegemônica de pensamento a partir da atividade de terrorismo, por exemplo, o aspecto persecutório, né? Então, esse persecutório do fazer o mal. Então, não é só fazer o mal através do terrorismo, e sim também qualquer outras atitudes que considerou o aspecto moral com o aspecto, sem a discussão do que é o aspecto moral, interferindo sobre as próprias práticas de pesquisa. Muito também questionado, o próprio Estados Unidos, nós temos vários exemplos de condução da pesquisa médica, historicamente, com problemas estruturais extremamente importantes, principalmente em termos de financiamento e do agarramento comercial do pensamento e crítica experimental. Né? Mas, enfim, a partir daí, nós tivemos um atraso do nosso conhecimento. Né? E eu tive o prazer de conhecer o Michael Sandel. Ele é professor de filosofia e ética de Harvard, né? E as aulas dele são fantásticas porque ele faz esse questionamento. Né? É um caos organizado, é um debate, os alunos também debatem, e aí você sabe quando começa a aula, não sabe como é que termina a aula, mas ele traz essas questões e essa conceituação de onde começa a vida. Então, se questiona a pesquisa em células embrionárias, mas também é questionado também, por que não é questionado, outras dimensões da pesquisa e aplicabilidade, entre as quais a dinâmica e a dimensão da fertilização in vitro, né? Porque várias as células elas ficam aprisionadas literalmente durante anos, né? Sem o conceito de dizer, ok, essa vida, ela já é do que nós entendemos como vida, não. Bom, nós podemos colocar essa discussão mesmo para a pesquisa de células embrionárias, né? Então, esse e aqui nós temos algo que não pertence ainda à prática e nem a pesquisa da cirurgia plástica, ela está envolta dentro estritamente aqui, professor Daniel,
né, dentro da pesquisa e a prática da medicina regenerativa, da pesquisa biológica e aplicabilidade, né, a, a, o Yamanaka ele é tão importante porque através dessa descoberta da plasticidade induzida, né, abriu uma frente enorme, né, professor, né, em relação ao que nós pode nos aguardar, eu acho, a curto prazo. E a curto prazo que eu digo é o que nós temos lá, que nós vamos remontar 2001 ao Bush. O que está nos faltando é uma permissão também para nós avançarmos. Nos segura também em relação a isso. Claro, com certeza. Porque nós estamos dentro, em 4 paredes em laboratórios, e para nós sairmos para dimensão clínica, né, nós precisamos também de que alguém diga, ok, né, não tentar se tenta, pode se tentar, seria a pesquisa, mas a aplicabilidade não é o tentar, ok, eu vou aplicar. Não estou tentando. Sim. Né? Eu acho que nós estamos nesse nível, né, professor? O que o senhor acha? Acho Dentro sim. da edição. O avanço da translação da terapia celular, ele está sendo muito lento. Ele está sendo diferente de uma nova molécula, um novo medicamento, onde tu tem uma prova acadêmica, multicêntrica, independente, né? Todo mundo começa a perceber que aquela molécula tem uma atividade específica em estrutura de célula, em modelo animal realmente de porte maior, e logo isso é muito atraente para a indústria farmacêutica, que aí acaba fazendo essa conexão que é necessário, investimento, dinheiro para financiar muito mais ensaios clínicos, ensaios de segurança, para aquela molécula então ir para a prateleira lá daqui a X tempo em relação à passagem dela para as diferentes fases dos ensaios clínicos. A célula-tronco, há muito tempo, ela tem boas provas experimentais em modelos, então, primeiro in vitro, depois em modelos, poucos ensaios clínicos, né, porque não há um financiamento a não ser governamental praticamente para isso. Então, no Brasil, então, menos ainda. Então, tu olha o clinical trial, tu vê assim um volume muito pequeno, né, pelo que poderia ser, né? Até tu tem um número grande de ensaios depositados, mas parece que é pouco em relação a tantos centros de pesquisa em todo o mundo que investigam medicina regenerativa. E então essa translação ela é muito arrastada, ainda é muito arrastada, né? E ela é angariada pelo profissional da ponta que de repente quer colocar isso no seu portfólio, no seu know-how, no seu dia a dia. Então é uma tarefa um pouco mais dura, né, para a gente conseguir translacionar. Mas às vezes eu escuto de profissionais que a vontade de fazer terapia celular é muito grande, né? E de profissionais que não querem se beneficiar financeiramente com isso. O cara que quer o benefício mesmo do paciente dele, um paciente que é um paciente que ele sabe que o prognóstico não é bom, que o que ele está fazendo com as suas mãos e com as suas ferramentas é o máximo, mas que de repente poderia ser melhor para aquele paciente. Paciente SUS, paciente, não é só o cara do consultório que quer ganhar um monte de dinheiro. Eu acho que isso aí. Não, acho que tá. Uma vez o professor Asdrubal me falou, pare, com a coluna aberta do paciente ali, ele olha e ele diz, cara, isso aqui não vai dar, sabe? O grau de comprometimento daquilo é muito elevado. E aí ele diz, cara, se eu pudesse fazer uma terapia celular aqui, é certo que eu faria. Tipo, e ele, obviamente, não tem nenhum objetivo ou financeiro ou de status em relação àquilo. Era uma coisa dele mesmo. Um desejo de poder fazer mais. E ele tem essas objeções que são colocadas, né, pelos conselhos, pelos órgãos. Precisa
ter fiscalização, precisa ter controle, claro que precisa, por causa de todos esses problemas que se tem em relação a essa conduta. Como que Só que isso pode ser substituído por bons protocolos de isolamento controlados, bons cariótipos de controle daquela cultura. Se for uma cultura pouco manipulada, ou um material pouco manipulado, como uma gordura concentrada, Biossegurança, controle de qualidade, contaminantes, micoplasma, tu pode traçar isso num protocolo, né? Mas isso realmente eu acho que todos esses fatores, eles existem, mas estão isolados. Não se tem um processo único, né? Não tem a biossegurança. E isso causa um maior impacto em relação o sucesso da translação, porque não existe um padrão, né? O plasma rico em plaquetas passou por isso, ele funcionava muito bem nas mãos de algumas pessoas, nas mãos de outras pessoas ele não funcionava tão bem. E por quê? Porque não se tem um protocolo para eu tenho uma dúvida, professor, assim, o quanto né, as células induzidas elas dribraram, por exemplo, a questão de se usar, o que o facilita. Porque o custo é altíssimo. Sim. Né? Centros extremamente especializados, ainda na nossa dimensão. Né? Será que contribuiu tanto quanto nós esperávamos? Na medicina regenerativa, o Shinya Yamanaka, ele imaginou uma contribuição em relação à regeneração, mas ele impactou muito mais em relação a modelos de estudo de patologias em nível embrionário. Por isso que ele foi prêmio Nobel, na verdade, né? Mas a ideia dele, como traumatologista, era gerar célula-tronco para os pacientes. Eu não preciso de embrionário. Ok? Acabou essa discussão. Exatamente. Então, tá. Não, mas eu acho que nós temos... Mas, assim, hoje, se fosse pensar em reprogramar um processo autólogo, por exemplo, claro, é um custo elevado, mas não é algo tão distinto de algumas terapias, alguns medicamentos. Assim, né? Poderia ser executado. Tu ter célula pluripotente induzida para o tratamento do teu paciente. E por que não avançou? Uma coisa que segurou muito, um ponto que segurou muito, que claro, não é só isso, como tu falou, não são fatos isolados, é a assincronia de um cultivo celular. A cultura celular, ela não tem uma sincronia, ela parece ter. Na imunistoquímica, na plasticidade, análise, tu tem célula que tu pré-diferenciou, então, pegou uma célula pluripotente induzida, pré-diferenciou para condrócito, porque tu vai fazer um enxerto no joelho do paciente. A tua marcação parece que 100% das suas células estão pré-diferenciadas. Né? Então, o que se tem hoje de ferramentas e mecanismos de análise que são baseadas em amostra da tua amostra, né? Uma fração daquele teu lote, tu vai fenotipar e vai dizer, não, elas estão diferenciadas. Sobra a célula indiferenciada, sobra a célula que vai gerar um teratoma, que pode gerar... Então, voltamos à nossa questão inicial. A pedra no sapato. Para ensaio clínico, a célula tronco pluripotente induzida sofreu esse pênalti. Perfeito, né? Eu acho que é isso aí. Porque não é nem falta de padronização nas técnicas mais simples, como a obtenção do plasma rico em plaquetas. É o tempo da célula mesmo. É o tempo da célula mesmo e é um comportamento natural de um cultivo celular. Mesmo na cultura primária, quando pega um pedaço de pele e vai para a cultura, tu tem... tripsinizou hoje, largou de novo no ambiente de cultura, elas não são 100% síncronas. Elas são desincronizadas. Então, nós podemos que essa ainda é uma grande questão. Se tem bastante investimento científico para esses controles de diferenciação, né? Porque injetar uma célula pluripotente induzida é uma loucura, isso é uma insanidade. Tem que deixar ela pré-diferenciada.
As edições gênicas hoje estão muito avançadas. Técnicas de CRISPR, técnicas de edição gênica pontual. Então, ela foi editada a partir de uma transfecção. Se usar um protocolo, por exemplo, estabelecido usando os fatores de Yamanaka, são transitórios, eles não são integrativos. Então, é muito legal. O genoma daquela célula, daquele fibroblasto do teu paciente não foi alterado. E agora ela é embrionária. Beleza? O genoma idêntico. Eu posso editar no genoma dela, inibindo várias vias de sinalização e entregar uma célula pré-diferenciada controlada e selecionar somente as células que foram realmente editadas. Tem uma segurança nesse processo. Então, o avanço da terapia, a terapia gênica ela não é tão recente, mas ela ganhou um avanço muito grande nos últimos 10 ou até 5 anos, tá? Assim dizer. Ela caiu em descrédito por falta de alvo, dificuldade de conseguir assertividade na edição do teu genoma. Quando veio à tona o CRISPR como uma edição direcionada, um copia e cola pontual numa região do genoma, às vezes não codificante, que é muito legal na edição gênica, agora tu tem uma ascensão novamente da terapia gênica. E olha que legal, esta terapia gênica, não uma terapia gênica diretamente ao paciente, o que é possível também, mas uma terapia gênica do enxerto. É uma terapia gênica ex vivo, que a gente chama. Gera por exemplo, aqui é o mais conhecido em clássicos, era uma célula T quimérica com um receptor específico que reconhece o antígeno tumoral. Então, eu edito essa célula ex vivo e devolvo essa célula para o paciente. Eu posso editar a célula tronco pluripotente inducida e entregar essa célula de volta para o paciente. Você pode falar... Você pode se considerar um banco? Não. Pode. O avanço na transformação desse conhecimento para um banco ou para um produto também está sendo muito fomentado agora, que é o ter células halogênicas, não autólogas. Como eu posso editar também com técnicas de edição gênica que são muito seguras e muito precisas os fatores que desencadeiam uma resposta inflamatória, uma resposta como DASH, como reconhecimento de antígeno naquele meu enxerto. Então, eu posso manipular essa minha célula ao ponto de selecionar somente as pré-diferenciadas. Daí eu acho que com o DOS fica muito, até matar mosca com bazuca, né? Nem precisa tanto, mas vamos supor que a gente está aí com o mesmo exemplo. E eu edito também esta minha célula embrionária, uma célula IPS, ao ponto de inibir os receptores de superfície que desencadeiam uma resposta em relação ao reconhecimento de antígeno de superfície. Então, eu tenho um produto totalmente manipulado, que a base dele é uma célula pluripotente induzida pré-diferenciada para um tecido que eu preciso. Essa edição para transformação de enxertos halogênicos, hoje é o carro-chefe de Novartis, Eles vão chegar à mesma competência das células imortalizadas. Exatamente. E aí vem o produto. Aí vem o produto. E aí vem o interesse maior. Exatamente. E aí a nossa análise em cima disso, e não é opinião. Eu só gosto de jogar gasolina na fogueira. Aí vem a nossa análise em cima do processo e diz assim, meu Deus, por que uma célula tronco halogênica duplamente editada custa 15 milhões de reais? Porque a Novartis investiu 3 bilhões de reais em cima disso. E se não fosse ela... Aí se remetemos em 2001 também, porque houve um atraso também do ponto de vista público global, porque nos Estados Unidos é o
né? Vamos dizer assim, é a locomotiva. Exato. Eles pararam, entendeu? Não. E aí eles tu pararam. abre Aí as a empresas. indústria vai colocar dinheiro, mas ela é uma empresa. Mas esse custo não seria uma limitação agora para nós pensarmos em aplicabilidade clínica? Toda essa construção que a gente fez aqui, assim, sim. é caríssimo, né? Caríssimo, né? A, a geração de uma célula tronco pluripotente induzida, essa é algo até que a gente tem um nível assim de estratégia tranquilamente factível assim, em relação ao custo dessa uma reprogramação, né? Mas na manipulação tudo é possível, né? O que eu fico às vezes assim pensando sobre terapia celular é que com muito mais simplicidade tu poderia ter aplicabilidade em enxertos, nem que fossem enxertos autólogos, né? Mas sim, é por isso que eu te disse que dentro da cirurgia plástica ela está longe, mas deve ser entendido porque eu acho que é uma realidade muito próxima que nós temos aí. Próximo, eu estou dizendo assim, 10 anos, nós vamos estar com outro discurso. Com certeza. Certamente. Não, com uma certeza. outra aula. Não, entraria no aspecto histórico. Um case assim que eu acho legal, super teu amigo, o cara, o meu joelho, né? Ele disse assim, que ele observou, né, que quando ele faz de uma maneira assim corriqueira, né? Quando ele faz só artroscopia, a regeneração daquela cartilagem se comporta de uma maneira. Quando ele faz artroscopia e ligamento, muito mais pesado, a cirurgia, etc. Ele tem que perfurar a medula óssea. Aí ele disse que a artroscopia funciona melhor. Então, o cara que passou o ligamento tem uma sinalização de cicatrização, desculpa, de regeneração, daquela cartilagem melhor. E, então, assim, o que sangra ali é medular, porque ele faz um túnel na cabeça, no côndilo ali, e ali tu pega a medula óssea. Sim, bem direto. Sangrando. Não está isolada, mas está sangrando. E sangra durante o transoperatório. E aquele sangramento é muito bom. E aí ali, mas e se eu pegar e na hora de começar o túnel para passar o ligamento, eu aspiro o Daniel ou o pincha deles centrifugam, façam uma pouco manipulada, eu vou continuar a minha cirurgia e depois eu pego esse aspirado que estava ali e pulverizo. Entende? Então, agora, na minha opinião, assim, leiga, tá? Qual seria o problema? Porque durante aquela cirurgia de ligamento, é claro, tudo dentro do planejado, martelo, é furadeira, é tudo que tu pode imaginar. Qual seria o problema se a gente estabelecesse um protocolo de sistema fechado, centrifugação em bolsa, de repente, tudo no sistema fechado. Entrou no campo, bolsa, sistema fechado, vira a bolsa, faz uma pré-centrifugação, abre um sisteminha, o catéterzinho bota de volta ali no joelho do cara. Um transplante autólogo só de um concentrado de um material que sangrou em cima da cirurgia. Qual o problema? Me diz qual o problema? Ético, moral, técnico? Não tem. Não tem. Não pode fazer. Não está manipulando. Não pode fazer. Não pode fazer. Só pesquisa. Entendeu? Essa é um norte que nós falamos, porque as limitações, muitas, elas são normativas. Então, vamos fazer um projeto de pesquisa. Beleza, tu vai gastar só com reagente e etc, etc, 250 mil reais no mínimo. Estou chutando os valores assim. E o que o teu projeto de pesquisa vai dizer? Houve uma melhora, eu tenho certeza disso, porque já está fundamentado.
e tu vai publicar onde isso? Na Uhum. acta médica ou não, nada contra o seu. Mas Não é, não agrega, não está no time da pesquisa. Isso deveria ser transacionado. Ele é o cirurgião, entendeu? É o sangue do tu paciente. está fazendo através de uma hemotransfusão, autotransfusão. É isso Só que está fazendo. Só que um aspirado medular que exatamente. tem fundamento, não é um sangue periférico, entendeu? Sim. Tem um fundamento, e esse fundamento está onde? Está na pesquisa. Está na pesquisa. O que tem nessa célula? Qual que é o percentual de célula-tronco dessa coleta? Tudo isso sabe. Tu não precisa não fazer de novo. Tu sabe que uma punção de medula vai ter 0,1% de hematopoética, 0,05% de mesenquimal, em média, é isso. Porque se tu fizer análise da amostra, tu vai ter uma amostra. Tu não vai ter todo. Tu vai ter uma porcentagem, né? Isso. Um percentual. E isso. É isso. Mas já tem isso. Mas já é tem como história. como mostrar a derme. Isso. A gente fala assim, o sangue de medula óssea é este aqui. Tu mostrou aqui para nós, a derme é isso. Tem um folículo e lá tem uma matriz germinativa no folículo piloso. E ela vai estar alimentando. Tá no livro. Tá ali. Tá no livro. Aquela pele que tu tirou do dorsal tem folículo, tem aquele material que foi coletado do joelho do cara, tem A, B, C, D componentes. Não é mais pesquisa. Não, exatamente. Sim, já está comprovado. E aqui eu queria só te colocar. Eu vou passar essa parte aqui, que é a diferenciação, de novo, para relembrarmos, né? Mas, assim, a aplicação isso. Né? Que a gente muitas vezes não se lembra, mas em termos de essa aplicação da indução, professor, a indução, o teste de medicação, né? E a própria a transferência disso para modulação da doença. Isso é Essa é uma aplicabilidade que não pertence, evidentemente, à cirurgia plástica, mas sim da medicação, sim. Aquelas medicações mesmo eu posso fazer a própria modulação de tecidos regenerativos com IPS. Sim. Né? Isso foi o que alavancou e que manteve ainda viva. Agora, essa noção de 5 anos eu não tinha. Manteve viva, porque a aplicabilidade clínica. Exatamente. Mas aí, claro, aqui a gente está discutindo bem assim a terapia celular. Sim. Né? Agora, o impacto disso aqui para ciência e para medicina, meu Deus do céu, é uma coisa incomparável. Que encurta os trials, né? Eu tenho um controle maior, né? Um conhecimento maior do comportamento biológico. Agora, regimentado do ponto de vista experimental, porque até então eu não tinha. O clínico tem múltiplos fatores. Vai chegar um equipamento agora que é o CellSight. Uma plataforma que tu vai pegar assim, vai botar célula tronco pluripotente induzida, 96 postos, por exemplo, daí tu vai botar droga ABC, ABCD, ABCDE, dose, tu vai botar no equipamento. E tu bota os seus reagentes para fazer a marcação. E ele tem uma incubadora de CO2, ele vai deixar 3 horas, o cara vai em 3 horas, em 5 horas e em 24 horas. E ele vai te dizer assim, esta aqui é a melhor combinação de fármacos para não é para esse tipo de célula, para a célula desse teu paciente que está lá internado esperando, entendeu? Então, é claro, não é tão simples quanto eu estou falando, mas o equipamento, essa é a ideia de uma medicina super personalizada. Mas é a possibilidade. E o encurtamento, né? Basta nós saber por que o Covid se foi feito. Eu acho que podemos fazer até em 1 ano, né? Em 1 ano, é uma coisa inacreditável. Uma vacina em escala global, né? Em relação a cepas, o desenvolvimento, a aplicabilidade.
porque foi usado certamente todos os componentes que você tem na medicina regenerativa e da indução. E foi feito várias alterações na questão de protocolo também, né? Eles pularam um monte de coisa, E- precisaram pular um monte de coisa. Perfeito. Sim, mas não só pularam, mas abreviaram através de metas que nós temos. Sim, nós temos Que nós temos a possibilidades, né? E essa é a questão, a discussão ética e profissional. E aqui é para responder, assim, nós temos várias dimensões da onde nós podemos desenvolver células embrionárias ou não, através de todas, mas muito, e não desenvolvendo uma antítese do pensamento persecutório, mas, na verdade, isso já começou lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, e ainda nos persegue, né, em relação a toda a normatização, né? E aqui o tecido adiposo não é um drible, mas é uma consideração que se torna muito mais factível e com aplicabilidade com baixo custo de, por exemplo, a fonte. A fonte, né, ela se torna muito mais, não digo simples, ela é muito mais factível do ponto de vista de todas as dimensões, desde econômica, técnica, né, que nós podemos colocar. Então, a gordura para o cirurgião plástico é extremamente importante, né? Porque já usava com o intuito de regeneração e não sabia. E agora, já o sabendo, ainda falta aplicabilidade, né? E muito trabalho também por essas condições que o professor Daniel falou, né? Das normativas. E nós temos, embora nós temos vários exemplos do uso, né, da medicina regenerativa, entenda-se as múltiplas instalações, em várias dimensões de vários atletas, que a maioria deles no próprio Estados Unidos, onde tanto foi ainda não foi bloqueada, ela não foi incentivada pelo grande motor que tem experimental e científico, que é o envolvimento das verbas federais. Sim. São verbas vultosas, né? Sim. Só perde para pesquisa armamentista. Só perde para pesquisa armamentista farmacológica, né? Federal. E aí eles têm o maior portfólio de empresas dedicadas à pesquisa. E aí desenvolveu, e nós temos aí vendo, mas como o professor Daniel, isso tem uma fatura, isso tem um custo. Pode ser que a nível global se torne menos aplicável pelo custo. Sim. E aí nós estamos falando em patentes, nós estamos patentes há 5, 10 anos, né, nos colocam. Mas nós temos N casos que foram usados, evidentemente, em articulações, em tecidos adiposos. Da onde essas células foram retiradas? A maioria, tecido adiposo. Desses slides que nós temos, né? Nós temos um exemplo aqui que foi usado num atleta do Grêmio no ano passado, né? Mas vemos assim que houve que esse é um grande problema, foi visto pela mídia de uma maneira, e a própria de quem sustentou isso, sustentou em torno do empresário, que disse, não, eu vou fazer como se fosse alguma coisa muito determinante. E nós sabemos que não é. É mais uma coisa, e, do meu ponto de vista, mais prejudicou a prática de desenvolvimento do que melhorou. Porque foi dito que um procedimento que fosse praticamente, em termos de uma sintaxe milagrosa, que pudesse fazer, células-tronco, né? Isso já é feito a custo muito alto em clínicas particulares, não, né? E a mídia, aí nós vamos dizer, onde é que está a regulamentação? Eu tenho a regulamentação, mas eu posso até divulgar. Sim. Eu divulgo o que faço. Esse caso foi aberto ao público. Foi aberto ao público. Essa é a notícia do UOL. Sim. Né? E isso é importante, que foi classificado isso.
Até com percentual ali, botar. O percentual só prejudica, né? Porque é uma coisa absolutamente foi usado de uma maneira absolutamente empírica. Esses processos, professor, de controle, Tudo, isso guardado em tu Chile. não tem, não digo que não tenha, tu não tem certificação. Tu não tem certificação nenhuma. Sim. Então, no impedimento da regulação que se permite isso, né? Sim. O uso do não normativo. Então, eu acho que esse é um grande problema. E nós temos na literatura, voltando a 2001, né, no New England, né, já exemplos, né, que, se foram usados com o professor Daniel Zitto, mostrou que houve melhora. Sim. Já numa época, nós estamos falando mais de 20 anos. Tá? E tem exemplos vários que nós podemos coletar. Aqui é um exemplo do plano da China em relação à bioengenharia. Então, eles já têm um plano de desenvolvimento. Aqui está mal focado, mas pode-se ver aqui que eles têm até a proporção entre os tecidos que eles querem desenvolver. Agora, quando se fala em China, não se fala em pesquisa, não que não exista, mas ele só existe porque vai existir um produto, um mercado. Então, lá, nós estamos agora em praticamente 2024, eles estão muito próximos de ter um crescimento de novo exponencial, né? E nós vemos aqui a relação que nós temos, aonde nós temos aqui o roxo é o ortopédico, que é o que nós nos referimos. Sim. Cartilagem, músculo. Vocês vejam a proporção aqui que tem, que é perdão. Aqui é a menor proporção. Né? Então, outras dimensões estão classificadas em relação a essa, em todas as especialidades. Né? Na cirurgia plástica, nós entraríamos com outras. As outras embora as outras sejam já projetadas com um crescimento alto, faz parte, ou seja, tem especialidades, mas entre elas a pesquisa do câncer. Então, aí nós estamos falando de diagnóstico e teste, né? Manipulação de doenças, que é um grande mercado, e o estabelecimento de biobancos, medicina regenerativa. A paternidade aqui, o Alibaba, que é a formação do Alibaba, esse é o grupo de adolescentes que formou o Alibaba, né? Através de uma ideia dentro desse mesmo apartamento, né? Que hoje é uma empresa, uma das 10 grandes empresas multimilionárias, né? Onde eles estão classificados em relação a bilhões de dólares. Né? Então, e aonde nós temos empresas que já estão se alavancando, como essas empresas que nós podemos ser o WhatsApp, né? Uma empresa absolutamente que não tinha nenhuma expressão. 20 anos ninguém sabia o que era, né? Mas vocês podem ver o crescimento de 2016, a Stand Centers, né? Uma empresa do quadrilátero, ou aquele quadrilátero de inovação da Califórnia. Né? Ela vem do Vale do Silício, mas é de bioengenharia. Né? E é uma das empresas com maior portfólio de investimento da Bolsa de Valores. Uma das maiores, top 10. Né? Da outra, bioengenharia. Isso nós estamos falando dos Estados Unidos. A China já está com o projeto dele, o governamental. Claro que lá a economia é unificada, centralizada. Aqui não. Então, nós falamos, de novo, de empresas privadas. A empresa privada, no desenvolvimento, ela tem ganho através do próprio a regulamentação impeditória da pesquisa e aplicabilidade, ela se desenvolveu. E ela está se desenvolvendo a custos eu vou desenvolver durante 10 a 20 anos, mas depois eu vou cobrar a fatura. Eu posso fazer isso?
É isso o ponto que nós estamos, né? Bom, em redes sociais nós podemos encontrar isso, né? Com luvas de procedimentos, sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma biossegurança, né? A divulgação, né? Hoje é muito comum, eu incluo e eu vejo o que eu estou fazendo através de um ultrassom, parece que o ultrassom, às vezes o ultrassom só serve para contaminar mais o meio, né? De inoculação, né? Mas, enfim, mas esse é o meio que nós vivemos, né? Aqui é considerado aqui um exemplo de investimento que nós temos em as empresas que os fundos de pensão é extremamente importante, os fundos de pensão que nós pensamos em governo e empresas privadas. Tem uma outra entidade que são os fundos de pensão. Os fundos de pensão estão sendo direcionados de engenharia. Então, quando os fundos estão de pensão, eles estão enxergando não no ano que vem, eles estão chegando a 10, 20 anos, que é onde as pessoas se aposentam. Sim. Né? Isso é uma dinâmica muito diferente que nós temos. Nós não temos essa cultura, mas essa cultura vai seguir, inclusive os investimentos daqui, com fundos de pensões internacionais, né? Estão sendo direcionados. Então, nós sabemos que vai ter falando da célula reduzida, um grande desenvolvimento, um grande investimento. Vai ter produto. Se nós não estarmos envolvidos ou não no produto, dito Viagra, da Pfizer, né? Nós não ficamos envolvidos em nenhum momento disso. Mas aconteceu. Né? Evidentemente que nós temos essa escala de normatização, até nós chegamos a autorizações de empresas normativas, o FDA seria uma estadunidense, mas nós temos também empresas, aqui são exemplos de pesquisas, de produção, que não nos faltam, mas eu quero chegar aqui às empresas. Nós temos aqui a Anvisa, que era, do ponto de vista regulatório, graças a Deus, eu estou na frente do professor Daniel, ela é extremamente mais rigorosa que o FDA. Muitas vezes eles dizem, tem que passar pelo FDA. Não, tem que passar pelo Anvisa. É muito mais fácil, porque os marcos regulatórios da Anvisa são muito mais rigorosos do que, não que sejam melhores, mas são mais rigorosos. Tá? Então, qual é? Então, assim, nós temos, aqui nós temos 2021, nós estamos em 2024, né? Nós temos ainda determinações regulatórias em relação a dispõe do registro de produto de terapia avançada e dá outras providências. Isso aqui, pessoal, é como se pensa, e exatamente o que o professor Daniel, por que eu não posso fazer um implantar o que eu não estou manipulando, ok? Mas não é sangue, eu não posso. Sim. Eu não posso fazer a hemotransfusão, a autohemotransfusão, não posso fazer. Mesmo a autotransfusão, eu tenho deixado normas específicas para fazer. Né? E aí que nós travamos. E aqui que nós temos assim, a abrangência, para efeitos de regulação, os produtos de terapia avançados passíveis de registro são os produtos de terapia celulares avançados. Então, isso, o avançado é proposital, porque depois aí novos itens vão ser alencados e cada ano novos itens são alencados para mais, não para menos. Né? Então, os produtos de terapia gênicas e produtos de terapia tecidual. Bom, o que é terapia celular avançada e o que é terapia da engenharia tecidual? Né? Eu tenho um biomaterial e o outro eu não tenho. A maioria das vezes eu tenho biomaterial e tenho a terapia com tecido. Né? A célula não vive sozinha. Então, eu uso tecido, não uso células. Né? Na cirurgia plástica. Né? Então, então, nós temos vários mortes não normalizados, são as RDCs, eu não vou me colocar... mas o que elas dizem? Elas restringem a manipulação, por exemplo, a termos vagos, tipo, com manipulação mínima. Muito bem, eu posso, como um agente regulatório, me expressar por qualquer dimensão de manipulação de tecido, dizendo que não
ultrapassou esse meu termo de manipulação mínima. É o exemplo do Dr. Caran, dentro da articulação. É manipulação, ele vai dizer, não é mínimo. Não pode fazer. Não pode fazer, mas não pode aplicar. Pode fazer dentro de 4 paredes dentro do laboratório. Né? Mas eu acho que vai vir uma avalanche, porque assim, esses fundos de investimento, essas empresas, elas não estão fazendo isso, né? Porque elas têm já um norte de aplicação de produto. O grande problema é nós ficarmos, de novo, serviçais e dependentes de uma tecnologia, ferramentas oriundas não, vamos dizer, nacionais. Nós não temos uma independência. Né? Sim. Então, manipulação também, como eu falo manipulação mínima, eu falo manipulação extensa, e é calculado, mas o que é manipulação extensa, né? Eles vão dizer inacreditavelmente que não é manipulação mínima. Né? Ou seja, então nós estamos dentro de órgãos regulatórios extremamente restritivos. Né? Isso é a Anvisa, como o FDC, são órgãos regulatórios federais. Nós temos as entidades classistas da medicina, Conselho Federal de Medicina. Né? Então, nós temos resoluções de parecer, nós não temos leis. Sim. Né? Nós temos normas. Então, é feito geralmente por consultas. Então, várias vezes, uma consulta de determinada questão médica, laboratorial, é feito um parecer. Esse parecer torna-se uma resolução. Então, dando exemplo, não é o nosso caso, mas sobre o uso do PRT, plasma com plaquetas. Né? Através de uma consulta, foi feita a consulta, o parecer. Né? Porque na emenda ó, é só para pesquisa clínica. Isso. E, então, eles pedem para que isso possa ser utilizado como um procedimento de rotina. Isso. Fora a pesquisa. E o conselho certamente não permitiu. Não permitiu, então passa a ser uma resolução de um parecer, não é norma, mas isso é vídeo Covid também, né? Várias resoluções, aí vem aquela confusão na mídia dizendo que é norma. Não é norma, mas é um parecer. Muito. Agora, o parecer de um órgão classista, tipo o Conselho Federal, tem muito peso dentro de um âmbito jurídico. Sim. Tá? Então, tu fica com o flanco aberto do jurídico, que isso pode ser alegado contra quem faz. Né? Esse é o parecer, a conclusão, né? Então, e também que a relação... concluindo, nós mantemos ainda a mesma situação do PRT. Deve se dar no contexto de pesquisa clínica, nos critérios de CEP. Ok. Foi a conclusão de uma questão, de uma pergunta. Sim. Alguém fez uma pergunta e deu um passa a ser. Até alguém fazer nova pergunta. E aí, pode mudar? É mandado, mas para parecer, eles usam a que se resume. Quando existe algum parecer diferente, uma questão diferente, é colocado isso, aí vai para o conselho faz a resolução. E o Conselho de Odontologia permitiu o uso extra pesquisa clínica. De PRT. Não sei se eu vou ter que... Aí, ó. Esse aqui é o Conselho Federal. O Conselho de Odonto permite. Sim, permite, né? Então, tipo, é algo inovador. Sim, o dentista pode manipular e aplicar até de uma forma, às vezes, bastante profunda, né? Se for uma cirurgia bucomaxilofacial, então não é tão superficial. Ele pode fazer isso, né? O médico não pode fazer isso. O médico não pode assinar um procedimento desse. Ele está indo, né? E aí, por exemplo, assim, eu não sou nem dentista e nem médico, mas se eu fosse pensar assim, se há um novo procedimento e ele está sendo discutido por ambos conselhos e ele é regulamentado pela Anvisa. Então, ele pode existir um risco aí em relação ao uso dele. Pode. Se a pergunta fosse assim, tu prefere que esse risco seja
que tu seja exposto a esse risco por um médico ou por um dentista? Eu, No consultório, no ambulatório. eu quero ser exposto a esse risco pelo médico. Porque se der uma zika, A se necessidade é muito maior do médico. se der uma zika, eu não tenho nada contra os dentistas, pelo amor de Deus. Não, sim. Mas se der um problema com o dentista lá no consultório dele, e eu vou dizer, cara, olha aqui está necrosando, ele vai te encaminhar. Ele vai tentar te internar no hospital, né? Então, não, na minha opinião, não faz sentido. E biomédico também pode. Também. Tem. Biomédico se forma em 4 anos aqui, não sabe nem o que Porque é uma funciona igual, funciona igual. Os conselhos, órgãos classistas, eles respondem a perguntas. Essas perguntas tornam-se um parecer. Ok? Ele não pode ser mais do que um parecer, mas um parecer dentro do âmbito. Se nós estivéssemos aqui dentro do ambiente jurídico, sustenta o uso. se o Daniel fosse o juiz, ele ia perguntar, disse, olha, tem um parecer aqui contrário ao que o senhor fez. Mas vamos num âmbito muito mais simples. Eu sou fisioterapeuta, tenho total capacidade de dar um diagnóstico de tendinite, sou eu que vou tratar, e eu não posso assinar um diagnóstico de tendinite. Eu tenho que esperar um ortopedista, um clínico geral, que muitas vezes vai perguntar, olhar para minha cara e vai dizer assim, o que tu acha? É uma tendinite? Tá, beleza, vai assinar para mim sem tratamento. Mas são dois aspectos. Um aspecto de saúde, né, maior, uma regulação federal, que tenha relacionado a essa questão. O outro é classista, tanto tuas como do médico. Então, essa é aquela. E as duas. E é classista, o meu conselho não permite que eu assine. As órgãos classistas não se dialogam. Sim. Isso não é que é um demérito. Não tem diálogo. Não existe. Não está nem. Porque não está no estatuto. Eu não quero saber o que é o outro acha. Exatamente. Né? Por exemplo, se nesse caso, ok, é permitido ali, do médico não é permitido. Tem uma federal maior que estabelece que é manipulação mínima, e a manipulação mínima está claro que não está claro. Sim. E propositalmente é claro que não está claro, né? Porque permite o pensamento hegemônico. Né? Até um determinado momento, que vai, como todas as outras coisas, né? O lucro vai fazer mais alto, mas não necessariamente o desenvolvimento. Nós podemos ter lucro sem ter desenvolvido. Isso tem um custo. Eu sempre vejo quem é por que foi escolhido os caças Gripen, né? Suecos, e não os F-16, o F-22, eles não vendem. Eles acham bom demais, eles não vendem. Então o F-16, F-15, essas coisas. Eles vendem, é a maior indústria armamentista, eles vendem para qualquer país, né? Desde que não exista transferência de tecnologia. Ou seja, eu não vou te transferir como eu faço e nem como eu conserto. Tu fica dependente de mim. Aqui, se acontecer isso, nós vamos ficar exatamente igual. Nós vamos usar, eu vendo, eu vou me certificar, mas eu não vou poder desenvolver. Né? Não vou poder ter... Sim, vai ficar dependente, né? Tu vai desenvolver, ok, é meu. Então, o envolvimento aqui dispõe. Então, eu não vou envolver, né? Porque eu vou ter um custo e não vou ter o retorno desse custo. Então, eu acho que nós estamos muito próximos, assim, do uso clínico, mas o grande impedimento é normativo. E eu acho que nós começamos lá, há 20 anos atrás. E essas questões não estão respondidas. E o que nos segura é o aspecto moral. Sim. Não estou dizendo moral ou não, mas ok, o desconhecimento pode ser. Eu não consigo imaginar a moral, né, tendo conhecimento de determinadas situações, até com condições solidificadas, que é a fertilização. Existem N, mas a fertilização é um exemplo do uso, né, sem se questionar. Por que não se questiona? E se questiona outros determinantes para a regeneração. Né? Então, por exemplo, um tendão, vamos fechando o tendão da reparação de um tendão no joelho. Né? E quanto menos eu quero cicatrizar para reparar, e mais regenerar, melhor. Sim. Porque são células de um tendão competentes para resistir à tensão.
através da reparação, eu vou transformar aquele tecido em algo, mas não um tecido especializado em responder à tensão. E eu sujeito a novas rupturas, que são as cicatrizes do tendão. Quanto mais cicatriz, mais sujeito à lesão, porque não estou reparando com o tecido. Sim, não, ela não foi Não estou inteira. regenerando. É possível fazer isso. É possível tu fazer envelhecimento, mas tem que ter um controle. Sim. Né? Para ter o controle, tem que ter a normatização. Você não está alongando muito, mas é a lei da lei seca dos Estados Unidos, né? Onde maior desenvolveu a máfia, Sim. né? Foi Nos quando Estados Unidos, foi foi quando foi proibido o álcool, né? Nunca se bebeu tanto, né? De uma maneira desregulatória, né? Se usava até a máfia. Aí tem problemas da máfia, não tem máfia mais que venda uísque, né? Porque tu vai lá e compra. E está regulado. Não pode comprar um uísque que seja álcool iodado, né? Não adianta. Agora é droga. A inibição, Agora, Então é isso, nós nos alongamos muito aqui, mas é isso aí. Aí, ó. É, Muito bom, então. Deixa eu Tá.